Sim, meus caros, sim, eu estou sinceramente afirmando a frase que você viu nesse vídeo. Eu acho que as feministas e os red pills estão certos. E hoje eu vou explicar para você por que você não deveria se casar. Será que o Jota perdeu o bom senso? Será que o Jota está se distanciando da normalidade? Não, vou provar para você que eu não estou me distanciando da normalidade e que eu continuo com o meu bom senso. Então fique aqui comigo até o final, porque eu tenho algumas coisas a dizer sobre as ideias feministas sobre o casamento e as ideias do Red Pill sobre o casamento. A primeira coisa é como você pode concordar com ideias tão antagônicas? Primeiro, vamos tentar explicar o inexplicável. Como que dá para você concordar numa tacada com a Red Pill e com as feministas? Bem, meus caros, quando se trata do assunto casamento, no meu ponto de vista, olhando de fora, porque eu não estou dentro de nenhum desses dois grupos, eu percebo que os dois concordam, não é mesmo? Eles concordam, cada um está defendendo do seu lado, mas os dois concordam. De um lado estão os Red Pills, e os Red Pills estão lá falando que o argumento final deles é o quê? Né? Se você não sabe, tá? Você não sabe o que é Red Pill, vai dar uma procurada, tá? É aquela galera que, os homens que acham que a mãe é interesseira, enfim, esse tipo de coisa, tá bom? Que a mulher só quer abusar do homem, só quer usar, que a sociedade acabou gerando de um jeito e que as mulheres são super beneficiadas e os homens só se dão mal. Voltando, então quando se trata do casamento, o que a galera red pileira tá dizendo é o quê? Que não vale a pena. Não vale a pena se casar. Por quê? É um tipo de compromisso, é um tipo de vínculo que você cria e normalmente, ou então 100% das vezes, né, já que a galera gosta de ser exagerada, não vai valer a pena, o homem sempre vai se doar mais e a mulher sempre vai abusar da boa vontade do homem no casamento por causa de um vínculo social. E então pode ser inclusive que a mulher queira engravidar, ter os filhos, fazer a vida dela às custas deste homem, entende? Essa é mais ou menos a ideia da galera Red Pill. É um olhar muito negativo sobre essa relação, né, de troca que o amor, de certa forma, tem como ideal essa troca. Ou a galera Red Pill vai achar que não vale a pena. O melhor é você ter uma posição dominante, uma posição em que você não caia em nenhum tipo de rede de sedução e tudo mais. Você seduz a mulher, conquista e quem manda na porra é você. Tá bom? Em linhas gerais, se você é Red Pill, por favor, escreva aqui embaixo. Eu gosto que vocês assistam meu vídeo, eu gosto. Explica pra mim, tá errado o que eu disse? Escreva aqui embaixo. Até eu gosto de que vocês escrevam aqui embaixo, mesmo quem discorda de mim. Ganha assim, 100% das vezes, quando escreve, confirma o que eu tô dizendo. Tá bom? Mas escreva, se for isso. E por outro lado, tem as feministas. E veja, elas concordam com os Red Pill, mas pelo motivo inverso. Que é a questão o quê? O casamento não vale a pena, porque é uma instituição, é inspirada também por uma igreja católica retrógrada, que acaba colocando a mulher em segundo plano. Um dia eu até ouvi um argumento feminista falando da gravidez compulsória, que é o quê? O homem engravida a mulher e depois quando a mulher começa a ter algum tipo de vida, a mulher começa a ter algum tipo de liberdade, porque o filho está crescendo, engravida de novo e vai mantendo essa mulher por vários anos e fragilizando essa mulher. Já ouvi esse tipo de argumento. Mas enfim, o casamento não é bem visto pelas feministas. Eu não preciso explicar nem quem é feminista e que elas não acham legal o casamento. Porque, assim como a galera do Red Pill, não vale a pena para a mulher. Ela acaba ficando refém, ela acaba ficando, muitas vezes, criando os compromissos em que ela vai acabar arcando muito mais e ela tem muito mais a perder. Então, quando a gente olha esses dois, para começo de conversa, quando a gente olha para esses dois, os dois se concordam. Por sinal, fazendo um parênteses, abrindo parênteses, tá? Eu queria muito que alguém escrevesse uma história. E se alguém escrevesse essa história, diga que a inspiração foi minha, que o roteiro é meu. Que alguém escrevesse uma história da paixão avassaladora de um red pill com uma feminista. O Red Pill, ele não quer se entregar para as mulheres, mas ele está apaixonado e ele quer dar a vida por essa mulher. E do outro lado tem a mulher que não acredita no casamento, ela quer muito ter os filhos desse Red Pill e esse amor e ódio, sabe? Tipo uma coisa meio Romeu e Julieta pós-moderna, ideológica. Isso é maravilhoso. Se alguém escrever, por favor, me mande essa história. Então escreva aqui nos comentários. Você tem uma via de escritor? Escreva, pelo menos o primeiro capítulo. Ia ser lindo, ia ser maravilhoso. Eu tenho certeza que a gente ia ganhar algum prêmio juntos, tá? Bota meu nome lá. Fecha parênteses. Mas enfim, veja, no meu olhar, sobre o casamento, os dois concordam. Os dois concordam. O casamento não vale a pena.
E eu posso dizer a verdade mesmo, eu concordo com vocês. Eu concordo. Se vocês dois concordam, eu também concordo. E vou te explicar por que você não deveria se casar. Porque o casamento realmente não vai valer a pena. Se a gente olhar por este olhar, o casamento não vai valer a pena. Porque veja o que acontece no casamento. O casamento é algo muito exigente. Eu sempre disse, a maior exigência que existe é a exigência do vínculo amoroso, afetivo amoroso, com o desejo de longo prazo. Essa é a maior exigência. Vou gravar um vídeo sobre isso, para vocês entenderem, porque eu não vou ficar aqui explicando isso. Mas é a maior exigência. E o que acontece é que, sim, o vínculo do casamento, você acreditando ou não no casamento, a ideia de casamento, você acreditando ou não na Igreja Católica, no cristianismo, que seja, a ideia de casamento é um vínculo duradouro, muito duradouro. Tanto que tem aquele ditado, né? Ninguém casa para separar. Então, se você casou numa cerimônia no civil, ou então você está morando junto, normalmente quem vai morar junto não é para morar junto para passar a temporada. Ah, vou lá morar junto quando tem onde dormir. Enfim, tem louco para tudo. Então não vamos também dizer que não existe isso, mas a maior parte das pessoas, estando na igreja ou não, tem essa coisa do encontrei alguém para dividir a minha vida. E eu já falei aqui para vocês que nós somos seres humanos relacionais. Nascemos, crescemos, vivemos e esperamos, na nossa morte, estar em um relacionamento que possa nos apoiar. E se você não acredita em casamento, na parte amorosa, não acredita, eu tenho certeza que você acredita o quê? Nessa mútua ajuda, entende? Ah, no seu trabalho você vai precisar de algum parceiro, ou nem que seja, você está vendendo produto, você precisa de alguém que confie em você, então, ou seja, existe essa troca. E no casamento, o que a gente vai perceber? Como é uma relação de quase que, como é que eu posso dizer? Como é uma relação extremamente próxima, extremamente íntima, e é a longo prazo, então muitas vezes a gente se vê em situações que são terríveis. E eu digo para vocês, são terríveis, eu não posso discordar disso. Tem vezes que eu ouço o Red Pill, e como eu ouço a ideologia, mas eu como psicólogo sempre penso na vida de quem está dizendo aquilo. Né? Eu como psicólogo tenho a tendência de personalizar argumentos. Então quando alguém fala assim, porque as mulheres, até inclusive, né, eu estou gravando esse vídeo porque no vídeo sobre a pior postura do homem, vou botar no final aqui desse vídeo, a pior postura que um homem pode ter, teve homens que foram lá e comentaram, né, em resumo, o que você está dizendo é seja gado, né? Teve um cara que falou, então você quer dizer que eu tenho que me sacrificar pela mulher para depois ser largado, ser filho de otário, com uma mulher que não faz nada, enfim, coisa e tal. Então toda vez que alguém vem com um argumento muito grande, eu sempre penso e eu sempre tento imaginar a vida desse cara, tá? Teve até um sujeito que falou, passei por 3 casamentos e não valeu a pena, ou seja, o cara acreditou, né? O cara, esse é o teu herói, meu amigo. Você insistiu, pelo jeito não deu certo, não sei se foi tua culpa, ou culpa do outro, ou um foi, o outro não foi, enfim, não sei dizer. Mas quando eu vejo o pessoal falando isso, eu tento imaginar essas realidades e eu lembro dos meus pacientes que passaram por coisas terríveis. Então, para o homem, sim, dependendo do casamento, você se encontra em situações muito ruins. Né? Eu mesmo, como homem, eu já passei, é óbvio, eu sou casado, minha gente. O meu casamento aqui, não é porque eu tô na internet, né? A galera fica na internet, ganha um pouquinho de atenção, a vida dele vira perfeita, né? Jornada do herói. Não, já passei por situações. E assim, realmente às vezes é difícil. O cara tá se esforçando, mas a mulher não reconhece. Aí o cara quer alguma intimidade, a mulher nada. Entende? Eu ouvi paciente falar, Jota, cara, 3 meses sem nada. E aí fica aquela relação, né? Aí também homem e mulher também tem essa relação. Se eu falo, a gente briga e não resolve. Então eu vou ficar quieto. Se eu fico quieto, não resolve. Se eu tento buscar ajuda de fora, não resolve. E quanto mais eu tento, pior fica. Eu entendo esse argumento masculino. Por isso que eu concordo com vocês. Quando eu olho e vejo algumas histórias, eu falo, cara, eu entendo que você não deveria ter se casado mesmo. Assim, casamento não vai valer a pena. Por outro lado, as mulheres. Já falei aqui para vocês, em 12 anos de consultório, atendendo em terapia, eu já atendi muita mulher nessa vida. E, relações que são ruins mesmo. Relações que, assim, se eu pudesse sair, eu já tinha saído. Se eu não tivesse filho, ainda tem isso, se eu não tivesse filhos. Então, sim, o casamento pode ser muito ruim nesse sentido. Não é por nada que eu trabalho aqui com a questão de seja normal, tenha bom senso, para ver se, assim,
alguém se toca, né? Também por isso que eu vou lançar agora, né? Ano que vem vou estrear aí o meu projeto Minha Vida com Bom Senso, né? Que eu quero te ajudar a ter bom senso nessa vida. E é difícil, às vezes você tem que trazer o marido, porque o outro lado não tem bom senso, né? Se você quiser participar do projeto, o link tá aqui embaixo na bio. Mas enfim, quando a gente olha isso, o casamento não vale a pena. Por isso eu não deveria se casar. Não deveria. E pensando em tudo isso, então, do que você não deveria se casar, você não deveria se casar por quê? Porque se nós formos pensar no casamento como essa relação de custo-benefício, ou como eu gosto de trabalhar, compromisso e obrigação, não vai valer a pena. Porque como são essas relações? Vamos dar um exemplo. Quando você entra num trabalho, você tem um compromisso, uma obrigação e um benefício. Não é mesmo? Então a relação compromisso e obrigação vai ter um benefício. A galera aí, ó, estamos em dezembro, a galera CLT. Ah, tem um compromisso, jornada 6x1, né? Tem obrigação ali, então tem que estar lá trabalhando esses dias, mas vai ter ali, às vezes, um 13º, vai ter lá uma participação de lucros, negócio que na minha cabeça tem que pensar. Né? Ou seja, eu como autônomo, escolha minha, resolvi ser autônomo, ser psicólogo, ideia boa. Eu tenho meu compromisso, jornada o quê? 7x0. Tenho minha obrigação, vou ter meu benefício. Ah, não, mas você tem liberdade. Mas liberdade também tem um preço. Mas enfim, quando a gente vai vendo, muitas relações na vida é por compromisso e obrigação. Né? Trabalhos, jobs, a galera aí mais descolada, que tem jobs, tem que entregar, coisa e tal, é por compromisso e obrigação. Serviços são por compromisso e obrigação. Quando eu ligo pro sujeito da internet, né? Quando eu reclamo lá, sei lá, com a telefonia que não está entregando 4G, que dizia, é compromisso e obrigação. Nós firmamos um compromisso, eu estou cumprindo minha obrigação, espero que você também esteja e tenha um benefício. Então veja, a gente pode trazer essa lógica para o casamento? Pode. E é isso que eu acho que as pessoas fazem quando falam que o casamento não vale a pena. E é assim, se você olhar o casamento por esse jeito, eu te digo, você não deveria se casar. Por quê? O casamento em compromisso e obrigação, custo-benefício, ele nunca entrega. Ele nunca entrega o que você espera. Eu não disse que a relação amorosa, afetiva amorosa, é a maior exigência que espera? Ele não vai entregar. A quantidade de frustrações que acontecem num casamento, meus amigos, é imensa. Quem é casado, faz um tempo que está casado, está lutando no casamento, sabe, vai entender o que eu estou dizendo. Inclusive esse sujeito que escreveu que teve 3 anos também vai entender, né? Que é o quê? Muitas vezes a gente se encontra num casamento em situações que você nunca imaginava que ia passar. Em dificuldades que você nunca imaginava. Em complexidades que você nunca imaginava. Principalmente por causa dessa proximidade. Principalmente por causa dessa intimidade. Principalmente por causa dessa expectativa do que o outro te supra. Assim como você está suprindo ele. Ou assim como você imagina que está suprindo o outro. O casamento faz isso. E ainda mais, se você casar, você corre um grande risco, para bem ou para mal, de ter filhos. E quando você tem filhos, meu amigo, o compromisso aumenta, a obrigação aumenta. E o resultado? Se a gente for olhar por esse viés material, o resultado é baixo. Gente, eu tenho 2 filhos, um de 6 e um de 2. Eu trabalho um monte para essas crianças. Porque eu sou pai delas, trabalho um monte. Qual que é o resultado que eu tenho? O resultado objetivo que eu tenho? Me diz qual que é o resultado objetivo que eu tenho. Eu tenho, claro, alegrias e tudo mais, mas você acha que algum dia o Joaquim de 6 anos olhou para mim e falou: pai, muito obrigado por todo o esforço e trabalho que você faz. Nossa, se não fosse você, eu não teria a educação que eu tenho. Tarará, barará. Nossa, você aqui com o teu trabalho, com a força do teu trabalho e da mamãe, vocês aí, né, a gente tem um teto, uma alimentação, nós estamos numa classe que, nossa, tem privilégios, estou num colégio particular. Você acha que meu filho fala isso? Você acha que o meu de 2, que mal fala, vai dizer alguma coisa dessa? Então, quando a gente olha o casamento e começa a pensar na questão de família, começa a não valer a pena. E quantas vezes eu não sei de histórias de pessoas que, nossa, a gente quando era casado estava ótimo. Quando a gente virou uma família foi um caos. Tanto que a maior taxa, a taxa esmagadora de divórcios, acontece no período do nascimento aos 2 anos do primeiro filho. É a maior taxa de divórcio. Por quê? Porque do casal vira família. Não vou falar sobre isso. Outro dia eu gravo sobre isso, essas complexidades. E aí, meu amigo, acontece várias coisas que você nem imaginava que era possível. E aí a relação fica complexa.
né? A mulher, né? Muitas vezes eu vejo mulheres assim, tipo, cara, eu tenho que proteger meus filhos do meu marido, e meu marido não era assim, ou, meu marido revelou a verdadeira face, ou então assim, eu tenho que ter uma vida à parte do que a dele, porque ele, enfim, tá vendo no mundo dele, eu vou conversar com ele, o bicho parece a Bela e a Fera, sabe? Só que é o inverso, é o príncipe que virou a fera, entende? E, pô, é horrível, a gente, né? E muitas vezes eu preciso aqui comprar alguma coisa, peço dinheiro lá pro cara, o cara não dá dinheiro, coisa e tal. Ou então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar do filho, o marido parece que não tá fazendo nada, tá lá encostado, ou o dinheiro dele ele gasta não sei de quando, ele tá estranho, ele tá distante, né? Enfim, tem esse tipo de coisa. E é uma relação complexa, porque, pô, se eu não tivesse filho, eu me separava, mas como eu tenho filho, eu não quero que meu filho cresça sem pai. Quantas vezes eu não vi isso? Então, assim, vale a pena isso. Entende? Quando você olha essas coisas, é claro que as feministas estão certas. Pô, vale a pena você se enfiar num negócio desse pra depender de uns merda que é os homens. Como diz as feministas, assim, nunca né, como é que é? Não sei pra que o homem serve. Não dependa de homem nenhum. Ah, porra, quando você olha isso, você fala, pô, entrar numa situação dessa, será que eu entro? Será que eu corro esse risco? E pro outro lado também tem os caras. Pô, uma vez eu ouvi um sujeito falar, pô, é fogo porque eu amo meus filhos, mas assim, é insuportável a minha mulher. Só que se eu sair e me separar, o que vai acontecer? A minha mulher vai viver com meus filhos, a minha mulher vai ter convivência com meus filhos, eu não vou ter essa convivência. E aí daqui a pouco, ela lá com o direito dela, ela arranja um cara, esse cara vai acordar de manhã e ter café da manhã com os meus filhos. Eu não. Eu vou ser aquele pai que de vez em quando pega a cada 15 dias. E aí eu vou arranjar uma outra mulher, eu vou formar uma família, mas e esses filhos? Então assim, mas eu não suporto a mulher e tá muito difícil, toda vez que eu converso, ela briga comigo, ela me xinga porque eu sou o pior homem, porque eu sou um idiota, que eu não sou homem, que enfim, esse tipo de coisa. Então o casamento te leva para situações dessas. Ou se não for esses extremos, te leva para dificuldades, assim, né? Para questões que você fala. "Ah!", entende? Te exige paciência, te exige inteligência, argumentação, resiliência. Cara. Então é óbvio que quando a gente vai olhar neste âmbito, compromisso, obrigação, o casamento não vale a pena. Você não deveria se casar. Ainda mais hoje em dia. Hoje em dia tem muito essa psicologia. Né? Se ame primeiro para então amar o outro. Eu, como psicólogo, tá? Como eu disse, eu penso muito pessoalmente dizendo, entende? Eu acho que realmente tem pessoas que sim, pelo amor de Deus, se ame primeiro, tá? Se ame primeiro. Ou seja, desenvolva a sua vida para então você conseguir dividir a vida com outra. Até me perguntaram, Jota, até onde vale a pena você, sabendo que tem algumas dificuldades, você se relacionar, para no relacionamento você aprender a lidar com esses problemas problemas que você tem no relacionamento, ou você tentar resolver antes para se relacionar? Cara, essa pergunta aí é 1 a 1, não é mesmo? Mas, sim, eu acho que você tem que se amar primeiro. Mas nós também estamos numa época e numa cultura, e eu acho que tanto essas ideias feministas quanto o Red Pill são um sintoma dessa cultura, que é realmente o que todo mundo fala, que é a tal da cultura hedonista, que é o quê? Eu estou pensando em mim. Eu estou pensando em mim. Então assim, o que eu quero? Quando eu quero? De jeito que eu quero. A tal da satisfação pessoal. Entende? Eu tenho direito à minha felicidade. Eu tenho que pensar em mim. E veja, quando eu falo isso, é mais esse olhar assim, esse egoísmo assim. Então, nesta cultura, eu acho que você não deveria se casar. Porque não vai valer a pena. Porque hoje nós temos o quê? A gente supre as nossas necessidades, se você quiser, você tem, né? Você supre as suas necessidades on demand, entende? Por demanda. O homem, hoje em dia, né? Eu vejo várias mulheres falando, tá muito fácil. O homem hoje em dia entra no aplicativo, ou então, como é argumentos, né, da galera meu Red, é mais barato pagar uma garota de programa. Ela faz lá o trabalho, não enche o saco. Entende? Então hoje em dia tem isso, assim. E quantas vezes não vejo homens falando assim, tava ficando com a menina, mas assim, ela não tinha a disponibilidade que eu queria. Claro, gente, vamos lá. Tem gente que realmente não tem disponibilidade mínima, tá? Mas muitas vezes é aquela coisa, não,
Sabe? Ou então, ela tinha umas ideias, ela batia de frente, eu queria uma mãe mais calma, que não enchesse meu saco. Então, muitas vezes, a visão de relacionamento, nessa coisa do compromisso e obrigação, eu não vou firmar um compromisso em que a obrigação seja pesada. Eu só vou firmar um compromisso, pensando na visão do homem, tá? Aqui, da galera Red Pill. Eu só vou firmar um compromisso se eu tiver certeza que o benefício, nessa relação custo-benefício, é muito maior que o custo. E aí, quando você olha isso, numa pessoa que está pensando em si, os relacionamentos vão girar para o seu próprio benefício? Vale a pena se casar? Por que se casar? Aí é melhor entrar naquele argumento que eu acho maravilhoso, que é qual? Não, é que eu acho que assim, nós temos uma missão na vida das outras pessoas, tem começo, meio e fim. Então a gente, esse negócio de eternidade, esse negócio de até que a morte você parece demais. O que importa é você saber o timing do momento. Mas às vezes o teu timing não é igual ao do outro. Ou seja, Leonardo DiCaprio, né? Leonardo DiCaprialização da relação amorosa. Você passou dos 25, eu acho que a minha missão aqui acabou com essa pessoa. Então dá pra entender. Do outro lado, sim, cara. Do outro lado ali, as mulheres. Também, se você for olhar, não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Se você, mulher, está pensando em você ser empoderada, fazer a sua carreira, carreira acima de tudo, não depender de homem, para que entrar no casamento? Porque assim, se você não depender financeiramente de um homem num casamento, você vai depender, não é depender, você vai ter que, entende? Ter obrigações emocionais com esse sujeito. Então não vale a pena, entende? Eu acho assim, essa coisa, trabalhe para não depender de homem. Né, esse princípio que muitas vezes, né, famílias, né, uma mãe acaba passando para filha, ou então a cultura escuta por aí, tudo mais. Eu acho que isso é assim, pô, mas se você for pensar assim, não vai casar. Também trabalhe sob demanda. A gente não está mais em 1930, que a mulher não tem direito a fazer nada. Não, nós estamos numa época que a mulher faz a carreira, por sinal, tem mulher que manda 1000 vezes melhor, às vezes ganha menos, né, tem toda essa discussão, enfim, mas tem essa carreira, é super reconhecida, tem lá as suas questões. As mulheres podem ser, não, eu quero ser mãe, elas podem ser mãe solo, por escolha, tem isso também. Vai lá viver a maternidade sem precisar estar dentro de um relacionamento, a gente sabe disso. E também ela pode sair com o cara que quiser, pode ter relação que quiser, pelo tempo que quiser. Né? É que tanto que tem aquele termo que foi cunhado, assim, o PA, né, que é o tal do pau amigo, que é aquele, acho que é buddy call, alguma coisa assim em inglês, né? O cara que você liga e fala, vem aqui em casa, resolve o problema. Hoje pode fazer, então para que se casar? Não precisa se casar? Não deveria se casar. Então nesse olhar, gente, eu concordo. Nessa visão eu concordo com o Red Pill, com o feminista. E eu acho que vocês concordam, como vocês já perceberam. Juntando bem Red Pill e feminista, todo mundo se casa. Mas o que acontece? Eu concordo. Vocês estão certos nessa questão. E vocês estão certos em discordar de mim. Mas, por favor, discordem de mim quando eu falo sobre casamento, quando eu falo sobre a pior postura do homem, que é não se comprometer. Vocês estão certas. Mas vocês têm que discordar de mim quando eu falo essas coisas. Por quê? Porque vocês estão olhando para um aspecto da relação, um aspecto do casamento. E eu também acho que existe. Existe esse cálculo. É claro que existe esse cálculo. Jota, então você está dizendo o quê? Que eu tenho que conhecer um cara e morrer por esse cara? Não. Tem esse lado. Principalmente solteiros. Né? Eu não gravei esse vídeo, mas ainda vou gravar sobre assim. Tá, né? Até me perguntaram, Jota, pode gravar um vídeo sobre questões inegociáveis, que você não entra numa relação se não tiver isso, assim. Eu concordo que tem esse lado assim do tipo, não, pera lá. Como eu digo, casamento às vezes é igual comprar prédio na planta. Não, pera lá, vamos ver qual que é a construtora, como é que é o tamanho dos quartos, a gente faz isso. Ou às vezes é comprar pro leilão, né? Minha esposa comprou no leilão. Já tava com uns 30 anos, já tem uma história, é leilão, você compra para reformar, não é mesmo? E espera não ter umas infiltrações, viu? O inverso também acontece. Mas enfim, neste olhar, nesta questão do custo-benefício, obrigação, compromisso e obrigação, não se casa. Não se casa. É por isso que você não deve se casar. Você não vai ter o que você quer. Você não vai ter o que você quer. Você vai ter uma aventura um pouco mais elaborada dentro de uma realidade que muitas vezes vai ser sempre frustrante. Porque o casamento, né? O casamento é a escola da frustração. É a escola da resiliência. É essa escola. Então se você olhar por isso, sim, a chance de se frustrar é gigantesca. É por isso que se tem este lado
e que ele existe sim no relacionamento, eu acredito que só vai existir a possibilidade de você vivenciar um casamento de forma plena se você ter um outro lado, um outro aspecto, que hoje em dia quase ninguém fala. E as pessoas têm até arrepio. Eu vou começar a falar aqui feminista e red pill. Se até agora estão quieto, vai começar os comentários. Vai começar a ficar tenso. Eu acho que sim, existe a questão de obrigações, de compromissos e obrigações. Tem essa questão, tem esse cálculo. Porque nós temos esse lado material. É óbvio que nós temos esse lado material. Mas, junto com isso, e acima disso, tem um outro aspecto do casamento, que é também uma dualidade, que é também 2 pontos, que é o quê? Dever e sacrifício. Dever e sacrifício. O casamento, ser marido, ou então a paternidade ou a maternidade, né? Ser marido, ser esposa, ser pai, ser mãe, está no âmbito do dever. E esse dever vai gerar certas obrigações, vai gerar certos compromissos. Sim, claro, óbvio. Mas o dever é um tipo especial, diferenciado de compromisso. Um exemplo, que é mais fácil, eu já chego no marido e na mulher. Pai. Pai é um compromisso? Muita gente transforma em compromisso. Aquele argumento que eu acho muito sacana. O cara termina com a mulher e fala, não, pode ficar tranquilo que eu vou pagar a pensão. Pode ficar tranquilo que eu vou pagar a pensão. O que ele está falando assim, pode ficar tranquilo, eu vou fazer minha obrigação. Você entende? Você entende? O dever é mais do que isso. O dever abarca mais do que isso. O dever é aquela coisa, é uma missão. É como diz o Viktor Frankl, o motivo pelo qual eu sou psicólogo. Por sinal, leia Em Busca de Sentido. Tá? Viktor Frankl fundou a logoterapia. Leia Em Busca de Sentido, é maravilhoso. Foi lendo esse livro que eu falei, quero ser psicólogo. Mas a questão é o que? É o que Viktor Frankl fala, o dever é um sentido da vida. E como que eu respondo a um dever? Calculando custo-benefício? Não. Eu respondo ao dever me sacrificando. Deveres exigem sacrifícios. Compromissos exigem obrigações. Deveres exigem sacrifícios. Compromissos exigem obrigações. E, então, quando a gente olha o casamento pelo olhar do sacrifício, é que, então, para o bem geral da nação e todos os meus seguidores, perseguidores, entende? Seguilovers, toda a galera que está me seguindo, fiquem tranquilos, tá? Que neste âmbito, então, eu discordo da feminista do Red Pill. Chegou esse momento. Enfim, chegou esse momento. Nesse âmbito eu discordo. Por quê? Porque eu acho que o olhar deles é para um âmbito, um nível do casamento. E se a gente não olhar o todo, não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. É a mesma coisa, você foi chamado para uma guerra. Custo-benefício, não vale a pena ir para uma guerra. Por que um sujeito vai para uma guerra? Porque é um dever defender a nação. Ah, mas ele está sendo manipulado, mas enfim, sei lá, mas enfim. O soldado que está sendo convocado para a guerra, a melhor postura que ele pode ter é o quê? Eu estou indo cumprir um dever. Porque se ele vai para a guerra pensando, será que vale a pena? Não vai valer a pena, meu amigo. Não vai valer a pena. Entende? Então, é um dever. Você assume um dever. Por isso que para vocês, feministas e red pills, que não acreditam no casamento, porque também tem as feministas red pill que acreditam no casamento, aí eu não sei como vocês organizam a cabeça de vocês, mas vocês, feministas e red pills que não acreditam, casamento, enfim, se você olhar pelo âmbito do dever e sacrifício, as coisas vão começar a fazer sentido. Porque aí, veja, o dever de pai, o meu dever como pai para meus filhos, como eu disse aqui, vale a pena materialmente a troca, coisa e tal, às vezes é mais BO, é mais confusão, você perde noite, coisa e tal, não vai, mas como dever, eu devo educar essas crianças, eu devo cuidar, eu devo amar essas crianças. Aí você vai entender que só posso fazer isso por sacrifício. O amor, ele só vai se manifestar por sacrifício. Aí eu me sacrifico. E aí vem a questão, por que não existe custo-benefício na relação dever-sacrifício? Porque, meu amigo, sacrifício é algo que você faz e quanto mais você faz, melhor é você fazer. O sacrifício não tem fim. O quanto você deve se doar ao seu filho? Tudo. Então é por isso que eu digo, o casamento é a mesma coisa.
O casamento nos convoca a isso. Você pode não casar por causa disso, mas o casamento nos convoca a isso. Eu vou me sacrificar por essa mulher, eu vou me sacrificar por esse homem. Quanto? Tudo. Tudo que eu puder. O quanto de amor eu devo dar para minha esposa. Todo o amor que eu posso dar. Então, se um dia eu vou lá e faço um café da manhã, não sei das contas, babá, né? Às vezes tem dia que é assim mesmo, tá meio só dando fiz o que pude, podia pouco. Mas a gente sabe que, não, no outro dia eu melhoro. Mas ainda dá para melhorar, e ainda dá para melhorar, e ainda dá para mulher com filho a mesma coisa. Eu posso amar meu filho, ainda assim eu posso olhar e falar, não, hoje eu amei meu filho, mas amanhã eu quero amar mais. Porque o amor é isso, o amor é uma entrega total. E veja, quando eu falo dever e sacrifício, eu tenho um dever para com o outro. E eu me sacrifico pelo outro. E se eu me sacrifico pelo outro, aí eu aqui. E eu nessa história? Posso ser sincero? Fique feliz por ter por quem se sacrificar. O casamento evoca isso. E eu nessa história não interessa. Porque quando nós estamos nos sacrificando, quando a gente vê o casamento, a maternidade, a paternidade como um sacrifício, você olha e você quer a alegria do outro. Foi a formatura do meu filho recentemente. Puta, que alegria fantástica ver ele feliz na formatura. Vocês sentem isso? Enfim, Red Pill feminista, enfim, ateu, católico, enfim. Algum momento você sentiu isso? Pô, você olha a pessoa e fala, valeu a pena. Mas quando eu falo valeu a pena, eu falo, beleza, valeu a pena. Já tá bom já. Já deu pra ser pai dessa criança, já tá encaminhada, dane-se. Não, eu falo, não, eu quero continuar fazendo essa pessoa feliz. E eu nem espero. Você acha que na formatura meu filho espera que ele chegue pra mim com 6 anos e fala, ai pai, muito obrigado, sem vou. Não, seu filho vai ser feliz, eu quero a sua felicidade. É a mesma coisa num casamento. Né? Você tá vivendo ali. E aí então você faz alguma coisa para sua esposa, e a sua esposa fica feliz, e você vê que sua esposa está desenvolvendo, e você vê que ela, pô, meu bem, queria tanto tal coisa, você tem possibilidade, você vai lá e consegue, né, sei lá, uma viagem, alguma coisa, algum bem material, ou algum curso, ou você consegue dar alguma experiência, ou você então consegue, né, como é o caso meu sonho é ser mãe, né, quantas mulheres têm isso? Aí o cara fala, não, vamos lá, tô contigo, né, a mulher engravida, a felicidade da mulher, e muitas vezes o cara olha e fala, cara... Entende? Você tá feliz? Eu tô feliz, mas eu tô mais feliz ainda de te ver feliz. É isso, não é mesmo? Jota, isso tá super lindo, bonito, mas a realidade não é assim. Eu sei, eu só estou dizendo o princípio da coisa. Tá? Calma, ser vivo. Calma, tá? A mulher é a mesma coisa. Quantas vezes a gente não vê isso? A mulher feliz pelo homem, pelas conquistas do homem. O cara que sempre, né? Um exemplo que eu já vi assim, nossa, meu marido tem cara de pai de menina, e a mulher engravida é uma menina, e o cara fala, nossa, é uma menina, e a mulher fica feliz, assim, porque eu posso fazer isso por essa pessoa, porque eu amo essa pessoa. Então, meus caros, o que eu acredito, então, é que se você olhar por esse viés material, o que você vai fazer? Entende? O que você vai fazer? Você vai fazer o CLT, o casamento CLT. Você bate cartão, você tem os benefícios, se não tá afim, bora pro próximo emprego. Você fica ali assim, ó. Não vale a... É meio chata. Mas é bom que ela não enche o saco. Mas a tua esposa tá meio chateada também. Não, mas ela é quietinha. Tá bom. Então, enquanto tá nesse emprego, tá bom. O chefe não incomoda. Eu nem entrego muito, ela nem reclama, então tá ótimo. Então é o casamento, é o casamento em CLT, né? Agora, quando a gente vai para o âmbito real, o âmbito pleno do casamento, quando a gente está falando de amor de fato, aí não tem isso. Aí não tem isso. Aí eu discordo de vocês. E não tem como concordar. Aí não tem como concordar. Por quê? Porque pra mim, quando eu gravei o vídeo A Pior Postura do Homem, que é não se comprometer, eu estava pensando nisso. Porque o homem, quando se compromete, nesse nível, ele está sendo chamado a mais. Ele consegue entregar mais. Só ama aquele que se compromete primeiro. Não existe amor sem compromisso. Ou seja, eu não estou falando que esse aspecto abole o anterior. Não, os dois ganham um outro significado. Entende? Quando eu falo a pior postura da mulher, vamos ver onde vai dar. Vamos ver onde vai dar, muitas vezes.
Muitas vezes a mulher tá fazendo isso por causa de um cálculo. Mas o cara até que é legal, eu tô meio sozinha. Aí você começa a dar razão pro Red Pill, entende? Às vezes acontece isso. Nem gosto do cara, mas ele me dá carinho. Sabe aquelas coisas assim? Ou então, o que é pior, não, já tô quase chegando aí, né? Eu tô passando a idade, queria muito ser mãe. Esse cara tava aqui, não é o melhor que eu queria, tá, mas pelo menos eu consegui ter um filho, o cara é estável financeiramente. É meio chato, mas vamos. Entende? Quando a gente vai viver isso, eu falo, não, o casamento não pode ser isso. O casamento tem que ser mais do que isso. O casamento vai ter que entrar na questão do dever e sacrifício. Então, realmente, eu espero que vocês que discordaram de mim, ou vocês que sempre estão concordando comigo aqui, entendam que tem esses âmbitos. Entendam que existem essas realidades. E por sinal também, assim, quando eu falo de ser normal e ter bom senso, assim, não adianta ficar batendo boca, entendeu? Ficar discutindo, coisa e tal, porque são dois olhares. Um olhar é para uma coisa, outro olhar é para outra. E você pode se perguntar, tá, Jota, mas se é a questão do sacrifício, chega uma hora, assim, nunca, o casamento tá horrível, você tá sendo humilhada. Não estou falando isso, tá? Porque tem um âmbito, que não vai dar para discorrer aqui, tem um âmbito do casamento, que é, se eu sou chamado ao sacrifício, o outro também é chamado ao sacrifício. E muitas vezes a gente tem que se sacrificar com o outro não se sacrificando, né? E às vezes o outro se sacrifica e você não está se sacrificando. Tem essas idas e vindas. Mas um casamento de mão única, em que eu me sacrifico e o outro não faz nada, meu amigo, aí é difícil sustentar. Por quê? Porque se eu estou me sacrificando para o outro e o outro não está querendo o meu sacrifício, aí eu repenso o casamento. Mas o que eu quero dizer é o quê? Entrar no casamento como compromisso e obrigação, a sua margem de paciência e resiliência é baixíssima. Ela acaba quando você se frustra. Ela acaba quando você tem que fazer algo contra a vontade. Você já começa a repensar o casamento quando algo acontece. Quando um prenúncio de algo acontece. O cara é muito bom, um dia lá, tá com os ovos virados, briga com... não vale a pena, porra. Entende? Ou o inverso, né? O cara tá lá, coisa e tal, procura a mulher né? Fala, porra, se é pra ser assim, se não tem em casa, procuro fora. Puta que pariu, tá ligado? É claro, né? Vamos resolver problemas conjugais fazendo uma parada dessa. Vai funcionar pra cacete, né? Claro, ó, valeu, campeão. Mas a questão, entende? A questão é que se você entrar, a sua margem vai ser baixíssima. A primeira frustração, na segunda frustração, não vale a pena. Eu concordo com você, eu sempre tiro o sarro isso. Basta estar casado 3 meses e já tem motivo suficiente para separar. Porque basta estar convivendo com alguém por 3 meses, por 6 meses, trabalhando com alguém numa firma por 5 meses, que você vai olhar e falar, cara, se eu quiser, eu arranjo um bom motivo para sair daqui. Sim. Então, por que você não deveria se casar? Por causa disso. Porque você vai se frustrar em muito pouco tempo. E aí o sacrifício faz o quê? Você entrar com caráter de missão. Você entrar com caráter de batalha. Eu falei que recentemente aí, né? Tô falando karatê. É aquela coisa, eu entrei aqui. Se eu levar um tapa na cara, eu não desisto do karatê. Eu continuo no karatê. Porque eu quero aprender. Eu quero aprender a bater. Eu quero aprender a apanhar. Porque eu quero ficar mais forte. Porque eu quero estar aqui com essa pessoa. Porque por mais que agora essa pessoa briga comigo, eu espero que um dia a gente concorde. Pro bem dela. Porque amar é querer o bem do outro. E a gente se sacrifica pelo bem do outro. Isso que a gente faz com filhos, que a gente devia fazer com a esposa e com o marido. Por mais que você não goste, meu querido, você bebe todo final de semana e fica bêbado. Eu vou brigar com você muitas vezes. Eu vou ficar aqui lutando para que você seja melhor do que o sujeito que é um bêbado, entende? Ou o marido, eu vou ficar lutando aqui para que você seja melhor do que uma mulher que está só pensando em grana, em blogueiragem, em dinheiro, em viagem. Eu acho que você pode ser mais. Então, vem esse embate. Então, o que vai te dar sustentação? É se você olhar isso com caráter de dever. Olhar com caráter de dever, meu amigo, você ganha uma força e você ganha uma resistência muito maior. De fora, pode acontecer, como aconteceu no vídeo, pode te chamar de gado, pode te chamar de trouxa, pode te chamar de otário. Mas você sabe que você está fazendo a coisa que deveria ser feita. Você está cumprindo o seu dever. Mas enfim, acho que eu consegui argumentar aqui. Eu acho, espero, você que é aí meu perseguidor já antigo, vem gostando dos meus vídeos, eu espero que eu não tenha te assustado, eu espero que você tenha chegado até o final desse vídeo aqui para ouvir o que eu tinha para dizer. Tá? E assim, o que eu quero dizer para vocês, continue comentando aqui.
Eu só pensei em falar sobre isso daqui, só me veio essa ideia, uma ideia que eu já tinha elaborado nessa coisa do Red Pill feminista, juntar direitinho todo mundo em casa. Por quê? Só lembrei disso, quis argumentar aqui porque escreveram, porque comentaram. Então comentem aqui embaixo, me conte. Eu descobri, né? Faz pouco tempo que eu tô no YouTube, eu tô desde maio que eu tô trabalhando de fato no YouTube. Vocês escrevem bastante, eu gosto de ler, quero responder todos os comentários, os pertinentes, claro, e os que também não sejam a Bíblia inteira, né? Então comentem aqui embaixo. Faz sentido o que eu disse? Né? Essa relação, né? Compromisso, obrigação, dever e sacrifício, como é que funciona isso? Pô, isso é um assunto que dá pra gente continuar conversando, mas não dá pra gente abolir o dever e o sacrifício. Continue comentando aqui, compartilhe. Eu sei que tem muita gente que está compartilhando, então compartilhe. Né? Às vezes eu falo sobre solteiros, solteiros compartilham, eu falo sobre casamentos, os casados compartilham. Vamos lá. Né? Eu sinto que, desde um vídeo que eu gravei ali, a pior postura que a mulher pode ter, o relacionamento voltou a ser um tema a ser falado. E assim, sabe aquela coisa assim? É tipo andar de bicicleta. Pô, já falei tanto na minha vida em outros projetos de relacionamento. E que assim, eu tô gostando, voltando com esse novo olhar e falando. Tanto se você vê o vídeo antes desse, eu falei pouco de relacionamento, né? Mas aqui vamos falar mais sobre relacionamento. Não só sobre relacionamento, mas falar mais sobre relacionamento. Então, sobre sistemas, escreva aqui embaixo, tá bom? E como eu disse, projeto Minha Vida com Bom Senso. A partir de 2025 eu quero trazer bom senso pra tua vida. Por que eu chamo de projeto? Porque a gente vai sentar, a gente vai fazer exercícios, a gente vai ter encontros em grupos, como se fosse uma terapia em grupo. Eu vou estar acompanhando vocês por um período de 3, 4 meses, estou aí definindo certinho. Então, se você quer fazer isso, você quer que eu te acompanhe e te ajude a ter bom senso na sua vida, te explique qual que é o meu método, né? Reconhece, mapeia, imagina, age. Você aprender esse método para ter bom senso de 2025 adiante, entra no grupo aqui embaixo. Enfim, falei para um cacete. Mais que homem da cobra, como diria minha avó. Tá? E para terminar, então, duas coisinhas. Um abraço para vocês, feministas e Red Pills. Continuem por aqui. Continue escrevendo, vamos debater, porque quanto mais vocês conversarem aqui também, mais eu consigo ter conteúdo para poder falar e dividir minhas ideias. E quem sabe um dia vocês vêm pro meu lado. Não sei, quem sabe. Ou quem sabe um dia, pelo menos assim, vocês consigam ver o outro lado, não fique tão binário assim, né? 880, esse tipo de coisa. E o segundo recado que eu quero deixar, eu vou deixar o vídeo aqui, a pior postura que um homem pode ter, que foi um vídeo que eu falei sobre essa postura masculina e que rendeu, né, muito dessa discussão de hoje aqui. Então, para você entender um pouco o que eu falo lá e o que talvez tenha irritado ali os Red Pill, então eu vou deixar aqui e aí você pode assistir. Beleza? É isso, um grande abraço. Tchau, tchau.